Vamos analisar agora o parágrafo introdutório, eu vou reconstruí-lo com vocês, beleza? Então vamos lá para a nossa outra tela, em que eu consigo compartilhar tudo que a gente tem feito até agora. Então vamos lá, porque o tempo ele é muito importante. Então nós temos aqui, né, eu já tinha apresentado para vocês esse material, só para aqueles que não assistiram a primeira aula entenderem o que está acontecendo. Aqui eu estruturei o parágrafo de introdução. Veja, nós temos um período que vai até aqui, ó. O ser humano, durante toda a sua existência, dependeu da natureza para se manter. Ponto. Aqui nós temos um período. Lembrando, período é toda aquela sentença finalizada com um ponto final que tem sentido. Isso é um período, beleza? Segundo período, porém, aí eu coloquei aqui um conectivo, vou até mudar de cor aqui os conectivos, tá? Conectivo tem que ter na sua redação. Então vamos lá. Porém, desde o início da Revolução Industrial, a relação entre o homem e o meio ambiente ficou comprometida, uma vez que a sociedade começou a explorar as riquezas naturais de forma inconsciente, causando um impacto na qualidade de vida dos seres humanos. Então, observem, aqui nós temos um parágrafo com 2 períodos. Eu vou reestruturá-lo para que vocês possam ter em mente essa outra possibilidade que eu julgo ser a mais ideal, para que você tenha na sua mente, ali na hora da correria do concurso, saber a que parte do parágrafo introdutório você está retomando lá no desenvolvimento. Isso é muito importante. Então, observando aqui, vamos lá. Eu apresentei aqui esses tópicos, beleza? Lembrando, o nosso tema é meio ambiente e qualidade de vida. Aqui foram algumas palavras que eu apresentei para a gente poder ter, para poder pensar, refletir sobre o tema, certo? As que eu marquei de verde, aqui que estão em verde, olha só, aí a galerinha que está acompanhando lembra-se disso, ó. São as palavras principais que precisam aparecer no seu texto autoral, ou seja, o texto que você criou. Então, não pode deixar de apresentar no decorrer do seu texto as palavras-chave, quais sejam essas aqui, ó, meio ambiente e qualidade de vida. Beleza? Então, isso aqui nós fizemos, tá? Ó, natureza tá aqui como um sinônimo, tá? Meio ambiente também nós apresentamos, ó, meio ambiente tá aqui, meio ambiente, qualidade de vida, ok? Então vamos lá. Aqui eu de amarelo havia colocado os conectivos, aquilo que assegura a coesão no seu texto. Nós teremos uma aula específica para isso, mas como estamos construindo do zero uma redação, então eu já vou aqui falando sobre esses elementos também. Porém, desde o, aí a gente tem aqui alguns conectivos, né? Os principais são os que ligam orações, né? Ligam orações dentro de um período, ou um período que liga-se a outro período por meio de um conectivo. Eu vou apresentar para vocês. Exemplo, o porém está ligando este período a este período aqui, ó, tá? Então, lembrem-se disso, sempre que vocês criarem um parágrafo, depois do ponto final daquele período, no período seguinte, façam o máximo de esforço para iniciar aquele período com um conectivo, que assim você vai estar apresentando domínio em um dos critérios que é muito exigido nos concursos públicos, que é construir um texto com elementos coesivos, ou seja, apresentar elementos, um repertório coesivo no seu texto, ok? Uma vez aqui, ó, uma vez que, né, que nós temos uma locução conjuntiva, uma vez que a sociedade começou a explorar as riquezas naturais de forma inconsciente, né? Causando um impacto na qualidade de vida. Aqui também acontece uma forma de coesão reduzida de gerúndio, mas a gente vai ver isso em outro momento, beleza? Então, professor Bruno, você apresentou aí 2 períodos. De que forma, então, eu poderia apresentar 3 períodos neste parágrafo? Vamos lá, deixa eu mudar agora aqui a minha caneta.
e nós vamos agora para a parte do terceiro período. Bom, vamos lá. Aqui nós temos, eu vou aqui, ó, mexer aqui, ó. A relação entre o homem e o meio ambiente ficou comprometida. Eu vou aqui alterar e apresentar um outro período, tá? Então vamos lá. Ponto. Agora aqui é um ponto final, ok? Vou apagar aqui e assim como eu liguei esta oração a esta outra aqui, antes do ponto, que isso aqui era uma vírgula, eu vou aqui manter, né, claro, a pontuação e vou também manter aqui um conectivo, beleza? Vamos ver aqui se eu vou conseguir fazer sem ter muita alteração, mas vamos lá, vai dar certo. Eu preciso mostrar para vocês que é uma possibilidade e boa, tá? Você conseguir apresentar no seu texto um parágrafo introdutório com 3 períodos. Eu acho importantíssimo. Vamos lá. Eu disse que o meio ambiente ficou comprometido por causa dessa relação egoísta do homem. Então, essa situação aqui, ó, dessa relação que ficou comprometida, se deu por conta de qual fato? Desse egoísmo. Então, eu vou mostrar aqui, ó, vou começar com o conectivo. Isso se dá, ou isso é devido, deixa eu apagar aqui mais um pouquinho, isso é devido ao fato, tá muito coladinho, ao fato de a sociedade, aqui eu vou colocar aqui, ó, explorar, tenho que ir apagando aqui, porque eu estou falando com vocês aqui na hora, tá? Explorar, devido ao fato de a sociedade explorar as riquezas naturais aí eu vou melhorar isso aqui, ó. As riquezas naturais. Escrita é isso, você escreve, reescreve. É claro que você terá, como eu falei na aula anterior, você terá sua folha de rascunho. Então, isso que eu estou fazendo aqui, eu estou criando direto. Mas, lá na aula anterior eu falei, para que serve a folha de rascunho, ok? Então, vamos lá. Isso porque a sociedade... Vamos lá, a gente vai conseguir aqui. Isso é devido ao fato de a sociedade explorar as riquezas naturais inconscientemente. Ou seja, inconscientemente, sem consciência, né? A sociedade ela explora, né, de maneira inconsciente, porque não reflete sobre isso, não pensa sobre isso, de maneira inconsequente. Aí depende do que você queira colocar ali. Né? Inconsequente porque não pensa nas consequências que virão, né, e que têm sobrevindo, né, na sociedade. Enfim, o que eu quero que vocês percebam neste momento é a questão estrutural. A questão das ideias, é claro que vocês vão adquirindo, é o conhecimento que cada um tem dentro daquele assunto para poder apresentar. A estrutura é isso aqui. Tá? Essa estrutura é fundamental, independente do grau de conhecimento que você tenha dentro do assunto. Quanto mais conhecimento, mais conteúdo, melhor, porque a estrutura você já está aprendendo. E você já tendo o conhecimento, vai ter o que colocar naquela estrutura. Ok? Vamos ver agora se deu aqui tudo certo. Bom, então nós estamos aqui, eu vou até mudar aqui a cor, vou colocar a cor roxa. Aqui, ó. Então nós temos, ó, um período que vem aqui, o primeiro período, né? O ser humano durante... Até aqui é um período. Porém, aqui já é outro período e aqui o terceiro período. Ok? Então, olha só, aí ficou aqui, é claro, com o sentido, né, mantive aqui o sentido. Então, vamos ler agora o parágrafo como ele ficou na integralidade, tá?
O ser humano, durante toda a sua existência, dependeu da natureza para se manter. Ponto. Isso é fato. Já falei por quê, ó. Isso aqui é um argumento de consenso. Aquele argumento que não precisa ninguém falar para você, nenhum especialista te explicar ou tentar te convencer. Uma vez que todos nós sabemos, por mais leigo que sejamos, que o ser humano e a natureza têm uma troca, uma relação. Beleza? E quando um não mantém esse acordo, né, assim, que há na humanidade, é claro que a natureza padece e nós também sofremos. Então, argumento de consenso é aquele argumento que não precisa um especialista falar para você o que é, porque você, de maneira consensual, de maneira geral, a sociedade já sabe do que se trata. Argumento de consenso. Poderia ter colocado o que aqui no início? Um argumento mesmo de estatístico. Você poderia apresentar alguns dados. Ah, você tem dados lá do Ministério do Meio Ambiente? Ótimo, você pode e deve colocar. Você tem dados acerca do IBGE, se ele fala alguma coisa? Ótimo, não tem problema. Como eu estou aqui criando com vocês do zero essa redação, então eu estou me colocando no lugar de vocês, com o que nós temos lá. Porque vocês, né, até lá o dia da sua prova, pode ser que seu edital já tenha apresentado qual é o tema né? Qual será o eixo temático, já ajuda muito. Ah, o eixo temático meio ambiente, eixo temático política, eixo temático segurança. Você vai trabalhar dentro daquilo ali. Então ficaria mais fácil. Nós aqui estamos de maneira ampla, né? Então vamos lá. O nosso próximo aqui, ó, nosso próximo período, aqui ele manteve-se, ó, a minha tese, tá? A minha tese aqui, porque isso aqui é um argumento de consenso, né? Não é meu, isso aqui todo mundo sabe. Agora, o que eu penso refletindo sobre isso, tá? Então, essa é a estrutura que eu coloco. No início, é interessante que no primeiro parágrafo você coloque algum tipo de repertório. Isso é muito bom. Seja de consenso ou seja de dados estatísticos, uma citação qualquer, isso é muito importante. Tá? O de dados estatísticos, citação, né? Enfim, isso enriquece muito o seu texto e é bom que você coloque. Tá? Então, prosseguindo aqui. Porém, aí a sua tese vem aqui no segundo período em diante. É uma construção que eu sempre apresento para os meus alunos, seja de concurso, seja lá do Enem, trabalhar dessa forma. Primeiro período, guarda para apresentar algum tipo de repertório. E os períodos seguintes, do parágrafo de introdução, é claro, você apresenta a sua reflexão, porque dessa forma você já estará ali contextualizando o tema, já sabe que deverá diluir as palavras-chave dentro dessa sua reflexão, que você dividirá em 2 períodos. Ou em 2 períodos aqui, ó, a partir do primeiro, que é a sua citação, um repertório, os outros 2 períodos é, de fato, a sua reflexão, o seu posicionamento. E em que você vem diluindo as palavras principais, ó, meio ambiente, qualidade de vida, natureza. Você está dentro do tema. Ok? Então vamos lá, segundo período. Porém, desde o início da Revolução Industrial, a relação entre o homem e o meio ambiente ficou comprometida. Ponto. Por que ponto? Porque eu quero agora apresentar uma estrutura em que eu consiga voltar os meus olhos para a introdução enquanto eu estiver desenvolvendo, para manter mesmo essa ligação com as ideias ali, que vai, é claro, contribuir na minha coerência, tá? Então vamos lá. Isso é devido, né? Ou seja, isso se deve, né? Depende da sua construção. Ó, o isso aqui, ó. O isso é um conectivo, então a gente vai destacá-lo. Olha, isso, ó. Isso é um conectivo. Então, quando você trabalha com mais de 2 períodos, automaticamente você apresentará um repertório maior, um maior repertório coesivo. E isso é bom para a banca, é bom para você e a banca gosta, né? Então, isso que essa relação que ficou comprometida, ela se deve ao quê? A isso que eu estou apresentando, ó. Essa relação é devido ao fato de a sociedade explorar as riquezas naturais inconscientemente, causando, a vírgula continua aqui, vamos colocá-la aqui, ó, que eu tinha apagado, mas vamos colocar, ó, causando um impacto
na qualidade de vida dos seres humanos. Ok? Agora sim vocês têm aqui um olhar de um parágrafo que apresenta 3 períodos. E como eu falei, nós vamos ainda elaborar e trabalhar a questão do desenvolvimento. E como vai se dar esse desenvolvimento? Eu vou mostrar para vocês como continuar escrevendo seu texto no desenvolvimento e não se perder, e não fugir do tema, porque você já fez um esforço para se manter dentro do tema, apresentando as palavras principais da frase temática. No desenvolvimento, nós precisamos nos manter dentro do tema proposto, nos limites do tema. E eu vou mostrar para vocês o que vocês devem retomar da introdução para que esteja presente no seu desenvolvimento, assegurando assim um texto coerente, tá? Um texto que apresenta uma lógica na estrutura, beleza? Então, para a gente finalizar essa aula, para não ficar tão longa, que é o nosso objetivo aqui, aulas bem mais práticas, né? 15, 20 minutinhos para poder deixar claro para vocês aí a estrutura de cada parte do texto. Então, vamos lá. Vamos ler todo aqui, ó. O ser humano, durante toda a sua existência, dependeu da natureza para se manter, ponto. Porém, desde o início da Revolução Industrial, a relação entre o homem e o meio ambiente ficou... Opa, aqui, ó, eu apaguei aqui antes, né? Ficou comprometida. Isso é devido ao fato de a sociedade explorar as riquezas naturais inconscientemente, causando, aí você poderia colocar causando assim, né? Causando, mas eu não quis colocar, causando um impacto, isso aqui tem que parecer um A, né, pessoal? Aqui, ó, causando um impacto na qualidade de vida dos seres humanos. Entendeu? Então aqui eu tenho um período, neste primeiro período, repertório. No segundo período, início da minha tese. Até o terceiro período, ainda é sua tese, porque é reflexão sua. Tá? E aqui no terceiro período é o que eu sugiro que vocês façam, né? O que nós chamamos de encaminhamento argumentativo. Porque é neste terceiro período que você vai concentrar o desenvolvimento dos outros parágrafos, ou no nosso caso aqui do outro parágrafo, que é o de desenvolvimento. Beleza? Então vamos lá, agora para fechar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, primeiro período. O que tem que ter no primeiro período, professor Bruno? No primeiro período do parágrafo de introdução, apresente um repertório. Ok? No segundo e terceiro períodos, a gente sabe que é sua tese. Mas faça dessa forma, ó. No segundo período, coloque ali a sua tese. Pronto, você sabe. E o que é tese mesmo? É a materialização do seu posicionamento, tá? É a materialização daquilo que você acha em um período, em uma frase, em uma sentença. Isso é a tese dentro do texto. É o que você acha, o seu posicionamento. E no terceiro período, professor, o que tem que ter? O tal do encaminhamento argumentativo. Não dá para escrever tudo aqui. Encaminhamento argumentativo. E para que serve esse encaminhamento argumentativo? Ele é o gancho para você continuar o seu texto. Ele é o gancho que você vai dar continuidade no parágrafo seguinte. Então, a gente já vai falar. Enquanto na introdução nós temos uma tese, texto argumentativo, na introdução nós temos tese. Ok? É o que estrutura a sua introdução. É através dessa ideia, tese sua, que é estruturado o seu texto introdutório argumentativo. Nos outros parágrafos de desenvolvimento, em vez de você ter uma tese, olha a lógica, você não tem uma tese, tudo o que acontece nos outros parágrafos é a favor da sua tese. É para que você sustente sua tese, fundamente-a. Então, neste caso, você não tem tese, porque ela já está na introdução. Nos parágrafos de desenvolvimento que nós veremos a seguir, você tem tópicos frasais, que são as ideias principais daqueles parágrafos. E isso nós vamos ver na próxima aula, ok? Então, no primeiro período do seu parágrafo de introdução, coloque um repertório. Então, coloque um repertório, algum conhecimento que você tenha. No segundo período, é a sua tese, beleza? No terceiro período, ainda é sua tese, mas é uma parte organizacional que a gente chama de
encaminhamento argumentativo. É a última frase do seu parágrafo de introdução que vai dar um gancho para que você continue ali o seu texto. Ok, pessoal? Então nós vamos fazer assim, nós vamos ficar por aqui hoje, nós vamos parar aqui, porque na nossa próxima aula nós vamos voltar falando sobre o desenvolvimento, ok? Se você ainda não é meu aluno, ainda não me segue nas redes, aproveita para curtir, compartilhar e seguir aqui para todo dia, quase, você ter aí uma dica importante para o seu concurso público, ok? Um grande abraço e a gente vai se vendo por aí.